sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Merece, Senhor, toda a glória, Senhor, toda a exaltação nessa noite. Sim, Deus, derrama Teu Espírito Santo aqui, ó Pai. Enche Tua igreja, ó Pai, de poder e glória. Agradecemos a oportunidade. Sim. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está, e o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei.
que eu possa entender. Se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor, fiel ao Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Que nunca me deixou. Eu Te louvo em todo tempo, eu Te louvo em meio às provações. Quando tudo está perdido, quando não há mais saída. Quando o vento está soprando, quando não há mais saída. Quando tudo está perdido, fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim.
Paz seja convosco, amém? Graças a Deus por Cristo, que nos fez mais do que vencedores, amém? Chegamos à segunda parte da oferta, nesta noite. Você está perguntando, mas por que a segunda? Porque a primeira começa lá na porta. Quando você adentra na porta, o primeiro pensamento que tem que vir é: hoje eu vou me ofertar ao Senhor. Hoje eu vou me entregar ao Senhor, porque só assim você vai sair daqui diferente de que você entrou. Porque se você entrar naquela porta sem um propósito de entrega, de oferta ao Senhor, você vai sair pior do que você entrou. Aleluia. Amém? A segunda parte é para a casa, a manutenção da casa e a extensão do reino, extensão da obra. Amém? Então nessa noite, com o coração alegre, cheio da graça, porque já há a manifestação do poder e da graça dele nesta noite, você vai ofertar com alegria, porque a Bíblia diz que destes o Senhor se agrada. Amém? Então oferte nessa noite com alegria, com gratidão. Do nosso culto esta noite. Espero que você esteja aí do outro lado também participando conosco, não sendo apenas um espectador, mas participando, louvando a Jesus juntamente conosco. Bom, se eu posso assim dizer que daria um título, eu diria que o propósito de vida de Sansão. Qual o título? Muito bem, só os jovens agora. 1, 2, 3. Olha, as irmãs são mais fortes, quer ver? Só as irmãs. Vou dar o direito a tréplica. Só os jovens. Melhorou, mas as irmãs são mais fortes, olha. Vocês vão dizer que elas estão maiores número, né? Não, a força está no jovem. Muito bem. Propósito de vida de Sansão. Propósito de vida de Sansão, nós vamos ver registrado logo no versículo de número 5. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Juízes 13 e versículo de número 5. Eu queria pedir aqui a um dos jovens que mencionasse qual era o propósito de vida de Sansão. Vamos lá? Professora Kelly, Regina Stambani, cantor Felipe, olha aí que bênção, hein? Olha aí, mãe, que bênção, hein, irmã Mônica? A senhora não viu o Tiago louvando ontem. Ah, verdade, viu sim, olha aí. Uma bênção, uma bênção. Qual o propósito de vida de Sansão? Livrar a Israel. Diga comigo, livrar a Israel. De quem? Livrar de quem? Da mão dos filisteus. Da mão dos filisteus. Teve um rei chamado Davi, que ele livrou parcialmente Israel das mãos dos filisteus. Ou estou enganado? O gigante Golias, ele era de que nacionalidade? Filisteu, não era? Filisteu. Então os filisteus estavam no encalço do povo judeu, do povo de Israel. Os filisteus estavam a todo momento perturbando, tirando o sossego, a paz, a tranquilidade do povo de Israel. Neste período era o período dos juízes, a qual Deus tinha um regime chamado teocrático, a teocracia, ou seja, Deus, cracia, crático, a grosso modo, governo de Deus, crático, governo de Deus, governava através dos juízes. Sansão foi o 13º juiz dentro do livro dos juízes, 13º juiz. E quando o anjo do Senhor, aqui fala sobre o anjo do Senhor, aparece a mãe de Sansão, ela logo vai contar ao seu esposo. A mãe de
Sansão não aparece no registro bíblico, mas aparece o nome do pai e a sua linhagem, a sua descendência. Qual era o nome do pai? Está no versículo de número 2. Já saiu aqui no culto. Vamos lá, cadê os jovens? Manoá, muito bem. Manoá era o nome do pai. O nome da mãe não é revelado na Bíblia, no texto que lemos. Mas quem recebe a revelação, a senhora Kéfera? O pai ou a mãe? A mãe. A mãe recebe a revelação. O anjo fala para ela: o propósito de vida de Sansão é o quê? Livrar Israel das mãos dos filhos. Já estava registrado, já estava selado, já estava marcado, já estava escrito o propósito de vida de Sansão. Quando Sansão veio a nascer, a sua mãe já sabia qual era o propósito de vida dele. Não nasceu por nascer. Dentre 6 milhões de gametas dos óvulos do pai lá, as gametas do pai, um foi Sansão e tinha o endereço certo, a fecundação do óvulo da mãe, e sabia o propósito de vida para ele. Mas olha que interessante, este propósito de vida, ele tinha um preço a ser pago, tinha um pacto, tinha uma aliança. Diga comigo, tinha um pacto, tinha uma aliança. Está no versículo de número 7. Está no versículo de número 7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será o quê? O menino será o quê? Nazireu. Não confunda Nazireu com Nazareno. Ok? Não confunda Nazireu com Nazareno. Jesus Cristo era Nazareno, porque morava em... Falaram aqui Nazaré, na cidade de Nazaré. Então, Nazareno é aqueles que moram na cidade de Nazaré. Nazireu tem uma outra responsabilidade, tem uma outra ótica, uma outra visão, uma outra perspectiva de vida. Nós vamos ver lá no Pentateuco, Penta, 5, Teuco, rolos, 5 rolos, 5 livros, escrito por quem? Por quem? Por Moisés. 5 livros, escrito por Moisés. Vamos lá comigo, num só coro. Gênesis. Falar igual os americanos. No way, não acredito. Num só coro. Tem gente lendo no índice aí, nem assim está conseguindo acompanhar, hein? Estou percebendo. Não acredito. Está vendo como é importante a escola bíblica dominical? Vamos lá no coro. Abra o índice lá, vai lá na sua Bíblia. Vai lá na primeira página da sua Bíblia. Deixa eu fazer essa colinha aí. Somente hoje, hein? Uma próxima vez que eu perguntar, eu quero isso de cor, em nome de Jesus. Agora todo mundo já está ansioso para falar aí. Olha, estou vendo. Oh, glória a Deus. Vamos lá no socorro. 1, 2, 3. Gênesis, Levítico. Agora de trás para frente. Muito bem, vocês são bons leitores, viu? Aplaude a Jesus, vai lá, bem forte. Glória a Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está lá registrado que o Nazireu, mais especificamente em Levítico e Números, está lá registrado que o Nazireu, ele não pode tomar bebida forte, nada derivado da uva, não pode tomar vinho, não pode tomar bebida alcoólica, ele não pode participar de velórios, de funeral, ele não pode tocar em morto. Ele passa por um ritual de purificação, de separação. Ele é uma pessoa especial, escolhida por Deus. Esse período de purificação pode ser um período de 30 dias. Mas no caso de Sansão, foi somente por 30 dias. Foi por quanto tempo? A vida inteira.
Sansão foi escolhido para ser um nazireu de Deus por toda a sua vida, pela vida inteira. E detalhe, quem passava pelo processo do nazireu, de ser nazireu de Deus, não podia cortar os seus cabelos, pelo menos num período em que ele estava pelo processo da purificação. E o anjo aparece à sua mãe, a mãe de Sansão, e diz também para que ela participe desse processo de purificação. E quando ela recebe a mensagem de Deus, sabe o que acontece? Ela fica desesperada. Por quê? Porque ela não sabia como educar o seu filho para este propósito. Ela não sabia como ensinar o seu filho. Está lá no Juízes 13, no versículo de número 8, a parte final do versículo, mas eu quero ler todo o versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e vos ensine o quê? 1, 2, 3. Estão todos acompanhando na Bíblia comigo? Versículo de número 8. Vamos lá? 1, 2, 3. O que devemos fazer ao menino que há de nascer? Ou seja, a mãe e o pai ficaram em pânico. Eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam como fazer para educar esse menino, como seguir, fazer com que este menino cumprisse o propósito de Deus. Está vendo, pai? Está vendo, mãe? Como é importante você saber o propósito de vida para cada filho seu. Minha mãe contava e dizia que para cada um de nós, os filhos, ela sabia qual era o chamado. E conforme a revelação de Deus para a vida dela, com exceção da minha irmã mais velha, que ela ainda assim concebeu minha irmã mais velha no catolicismo. Eu, aos 4 anos de idade, ela já tinha se convertido a Cristo. Mas os demais filhos, dos outros 6 filhos, para cada um ela dava o nome segundo a orientação de Deus e o propósito de vida. Veja só como é interessante, Deus revela à mãe, ao pai, o propósito de vida para os filhos. Não sei se um será um cantor, um levita, um pregador da palavra, mas Deus assim mostra, Deus encaminha, Deus direciona. E aqui está Manoá, o marido e a mãe preocupada. Como que nós devemos educar os nossos filhos? Como que nós devemos seguir a orientação para poder que Sansão cumpra o propósito de vida? Mas olha que interessante, Sansão recebe isso, ele começa a entender. Eu quero pensar que os seus pais educa ele, ensina ele nesse propósito de vida, que era libertar Israel das mãos dos filisteus. E ele começa a se descobrir, e ele começa a viver num propósito. E como eu disse, era preciso passar tinha um preço a pagar, tinha que ser separado dos outros garotos. Da forma como se comportavam os outros garotos, Sansão se comportava diferente, porque Sansão não podia tomar bebida alcoólica, Sansão não podia cortar os seus cabelos, Sansão não participava de funeral. Vai ver a história lá, ainda que seu pai ou sua mãe viesse a morrer, ele assim tinha que passar por um processo de purificação, estar separado de tudo isso. Mas a vida começa a abrochar na vida de Sansão, começa a desenrolar na vida de Sansão, até que ele chega a uma certa idade e ele fica mimizento. Sabe o que é mimizento? O jovem sabe, né? Sabe, Vitória? Sabe não, Thiago? Só eu que sei, não acredito. O que é mimizento, hein? Fica chato, né? O que mais, Vitória? Ranzinzo, né? Fazendo birrinha. Não, eu quero, né? Fica mimizento. Olha o versículo, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Olha o que diz. Capítulo 14, Juízes, verso 1 ao 3. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas de quem? Olha só quem Sansão observa. Uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: viu a mulher em Timna
das filhas dos filisteus, agora, pois, toma por mulher. Ele estava querendo se casar com a mulher filisteia. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, aquele que fica mimizento, olha só: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aqui é que ele fica dizendo o argumento para a mãe: olha, mãe e pai, eu quero uma filisteia, porque ela agrada os meus olhos. Pensa comigo, igreja do Senhor. Será que não existia no povo de Israel, no clã de Israel, lá na tribo de Dan, por exemplo, uma mulher bela como as filisteias? Né, irmã Vera, nossa pastora? Porque qual que era a intenção do povo de Israel? Jovens do Senhor, a ordenança de Deus para o povo de Israel é que eles adquirissem relacionamentos de namoro, noivado e casamento dentro da sua própria convivência de fé, de crença, dentro do próprio povo de Israel. Não foi assim com Abraão, que foi buscar o seu filho aonde? No meio da sua parentela, buscar a esposa para o seu filho Isaac. Não foi assim também com os demais homens lá, que foram buscar e pedir para que fossem Jacó, assim tantos outros. Isso significa dizer que nós ensinamos aos jovens que para adquirirem para si um matrimônio que não esteja em jugo desigual. O que é jugo desigual? Quem sabe me ajudar? Quem pode me ajudar? O que é jugo desigual? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um homem muito rico, muito milionário, com muito dinheiro, de Elon Musk para lá, de repente ele quer se casar com uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, não sabe, mal sabe o que seja a economia, o que seja valor, dólar, dinheiro. Como que chama isso? Um rico milionário casar com um pobre que não tem nenhum valor, que não tem nenhum dinheiro, que não tem nenhum dinheiro. Valor tem, é importante, da mesma forma para com Deus. Como que chama isso? Jugo desigual. Já viram algum filme que de repente uma plebeia, né, uma pessoa de repente com poucos recursos financeiros, vamos dizer pobre, começa a frequentar lugares de granfinos e de repente alguém começa a entender que não tem até vergonha dela, porque ela não sabe se comportar, né? Não sabe usar os talheres e assim vai. Já ouviram filmes assim? Já? Pois é, o nome disso chama-se jugo desigual. Idades diferentes. Já viram pessoas casando? Não quero com isto reprovar alguns relacionamentos que são assim, mas eu quero ensinar nesta noite aos nossos jovens que nós não devemos nos meter em jugo desigual. Como por exemplo, pessoas com diferença de idade muito grande, né? Tem uma historinha aí no YouTube do coroa da cabeça branca, do velho da cabeça branca, né? Da lancha, não sei, um negócio assim, né? Vocês sabem, não vem não. Eu sei que vocês sabem, né? Paga tudo, dá tudo de bom pra ela. Será porque ele é bonitão, né? Será porque... Não, é porque de repente tem algum interesse por trás disso. Então, muitas vezes, a incompatibilidade a respeito da idade. Já pensou um senhor de 80 anos, por exemplo, casar com uma moça de 20 anos de idade? Fala pra mim, tem condições? Os varões aí, sim ou não? Os outros dizendo tudo tem jeito. Não estou dizendo com isso que os vovôs de 80 anos não tenham condições. Claro que tem. E como tem, vou falar em enigma aqui, tá bom?
tem condições, porque hoje a medicina está muito avançada, tá bom? Então os varões aí não se preocupem não, tá bom? Tem até uma cor do céu aí suficiente para a energia, da força, né? E assim vai, falando em código aqui. Não se preocupe, mas eu quero dizer a mentalidade. Eu quero dizer a respeito do propósito de vida, do relacionamento, como que isso pode casar tão bem. Uma outra forma de julgo desigual, me ajude aí. Olha só, eu queria chegar nesse assunto, já chegamos nele. A preocupação dos pais de Sansão era a cultura. E aqui é importante falar de cultura. Nós estamos no mesmo Brasil, eu aqui de São Paulo, minha esposa lá de Pernambuco. Como que é incrível, Kathleen, a questão cultural. Como que é incrível a questão cultural. No mesmo Brasil, falando o mesmo português, né? O mesmo português. Ela lá falou gente, eu falo agora, pois. E assim vai. Mas como é importante a questão cultura. Você percebeu que os japoneses, eles preferem se relacionar com o japonês? É questão de cultura deles. Eles acham que conseguem assimilar mais. Eu tive patrões japoneses. A minha patroa, a Sai Takeshita Oshiro, o nome dela. Ela falava japonês com os pais dela até que veio morrer. Eu fui no sepultamento do pai dela, na época que eu trabalhava com eles. É coisa incrível o ritual de sepultamento, né? Ajudei a levar a urna, né, com o corpo e tudo mais. É uma coisa impressionante a forma de sepultamento. Então a questão cultural é muito importante. A forma da minha esposa pensar em alguns aspectos é diferente de mim, a respeito de enfim, não vamos entrar no mérito para não alongarmos mais. Então a cultura já é importante. Agora imagine a fé. Enquanto um jovem está pensando que está se relacionando com um jovem que não seja cristão, enquanto ela está pensando, por exemplo, em ir para a igreja, em servir ao Senhor, ele está pensando em alguma festa. E a propósito, ó, jovens, moças e rapazes, não se engane. Em alguns casos, alguns chegam a vir à igreja, alguns chegam a se aceitar a Jesus, alguns chegam a se converter ao Senhor. E às vezes seu coração está longe de Deus. E às vezes é somente para conquistar o coração da moça. Assim que casa, o que acontece? Esquece de Jesus. Deixa eu contar uma história para você que aprendi muito jovem. Uma certa moça foi ser atendida no caixa do banco. E ela, com muita sua beleza de cristã, de postura, comportamento, ela olha e percebe o seguinte, que tem um moço no caixa que se encanta por ela, e o moço começa a dizer palavras agradáveis, né? Lero, lero, e tá assim por diante. Talvez você não sabe a expressão, mas chaveco também é velho, o senhor também está na minha idade, né? Tá na minha vibe, né? Começa a jogar conversa fiada para a moça, e ela começa até mesmo ficar encantada pelo que ele dizia, mas devido ao ensinamento dos pais, o que ela responde para o moço: olha, eu não posso me relacionar com você, nem sair com você, porque eu sou cristã. Você não pertence ao modus de vida, modus operandi que a minha fé professa. Você precisa se converter, aceitar a Jesus, ou no mínimo ir na minha igreja para conhecer o meu pastor, a minha igreja. E o moço falou: tá bom, se esse é o problema, porque ele muito queria namorar com ela, ter relacionamento com ela. Ele falou: eu vou na sua igreja o próximo domingo. Quando é? Vamos lá. Muito bem, no próximo domingo, quem estava no último banco lá sentadinho? O moço do banco estava lá sentado. E aí quando ela vai numa outra oportunidade no banco, o moço fala: você me viu lá na igreja? Pois bem, já fui visitar. E agora, você pode pelo menos dar a honra de um jantar comigo? Ela falou: não, você tem que frequentar mais vezes. E aí ele começa a participar dos cultos, indo aos cultos, com a intenção da moça. Quando ela vai novamente ao banco, o
moço já logo responde, porque ele era muito discreto, não queria dar bandeira, né, para os pais dela e assim por diante, o pastor que está de olho nas ovelhas. E aí ela responde: realmente tenho visto que você é frequente na igreja, mas agora você tem que aceitar a Jesus. Aí o moço pensou: muito bem, já estou indo para a igreja, já fica mais fácil para aceitar Jesus. É uma oportunidade que eles têm na igreja. Assim que ele teve o pastor falando: vem aceitar Jesus, quem quer? Quem estava na frente? O moço do banco, estava lá de joelhos, dobrado, aceitando a Jesus. Aí a moça percebe: opa, tem coisa diferente aí, Deus já está começando a trabalhar, de repente é o meu escolhido. E assim que eles conseguem conversar e falar, ele já fala para ela: olha, já aceitei a Jesus. E a moça fala: peraí, isso não é tudo, agora você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Aí o moço fala: como que é isso? Como que faz isso? Aí a moça fala: olha, você tem que buscar o Espírito Santo, vai no monte, vai na vigília, vai na oração, participa dos cultos, onde tem uma mulher de fogo, mulher de Deus, o fogo de Deus, vai lá, você vai ser batizado com o Espírito Santo. O moço não pedia uma vigília, o moço não pedia um culto, e qualquer vigília que anunciava, ele estava lá para ser batizado. Determinado dia, com muita glória, unção de Deus, daqui a pouco está o moço lá sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, diga aí, glória a Deus. Muito bem, a moça mais que depressa viu verdade nisso. Quando chega perto do moço, disse o moço para ela: você viu? Agora fui selado com o Espírito Santo. A moça mais depressa diz: agora eu posso sair com você e quem sabe pensar no relacionamento de namoro com você. Aí agora o moço responde para ela: agora eu vou orar para saber se você é escolhida para a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Nós não fazemos nada por vista, nós não fazemos nada de qualquer maneira, nós fazemos segundo a orientação de Deus. Deus mostra para você, Deus revela, moça, rapaz, Deus te mostra quem é o escolhido. E a propósito, eu até mesmo sou um pouco cético, descrente, vamos dizer assim, em algumas profecias que chega dizendo: olha, o seu escolhido é A, o seu escolhido é B, porque é escolha sua, é você que vai se relacionar com ele, é você que vai se relacionar com ela, é você que vai fazer a escolha. E como fazer a escolha? Sansão estava aqui fazendo a escolha dele, porque eu me agradei dela, porque ela era um colírio para os olhos dele. Ela, quem sabe, era bela, bonita, entusiasmada, alguma coisa assim. Mas olha, nós não escolhemos por beleza mais especificamente. Nós vemos nele a pessoa o quê? Caráter. Caráter é uma das principais questões que deve ser observada no moço, no rapaz. Moça, se um rapaz acorda meio-dia, fique esperto. Fique esperta, atente para isto. Rapazes, se a moça acorda meio-dia, não ajuda nem lavar a louça, quem sabe casa, às vezes, né? Não significa que não possa fazer, que não possa ajudar. Claro que pode e deve ser feito isto. Mas o que eu estou dizendo com isso é postura, é posicionamento, é índole, é caráter, é índole, é caráter. É uma postura de bom filho. Olha, é um bom filho, porque o moço ou a moça que é um bom filho certamente será uma boa filha, uma boa esposa, um bom esposo, porque o respeito que ele tem pelos seus pais, pela sua mãe, ele vai ter com a moça. Já viu o moço aí falando alto com a mãe? Se você já viu um absurdo, dizendo que ia dar na cara, no tapa e não sei o que, um absurdo. Imagine a moça casando com um rapaz desse, falando que vai fazer isso com a mãe. Ela pode ser a próxima vítima. Não se pode escolher pelas vistas, pelo que olha, pelo que vê. Não se deve fazer isso. Deve se colocar o quê? Diante de Deus, até mesmo em oração. Pai, é esse aqui o propósito, é esse aqui a pessoa que eu quero, que eu possa me relacionar. Um bom filho, um rapaz trabalhador, né? Minha mãe que dizia que um homem trabalhador é um homem da canela fina.
né? E ela aprendeu isso com a mãe dela, né? Minha mãe aprendeu com a minha avó. Segundo a minha avó, tinha que ser canela fina. É coisa de antigamente, tá bom? Me desculpe aí os irmãos da canela grossa. Muito bem, mas assim dizia a minha avó. E minha mãe tinha aquilo na cabeça: não, tem que casar com um homem de canela fina, que esse é trabalhador. Glória a Deus, vocês viram meu pai aqui, né? É homem de canela fina, né? Trabalhador, é uma benção. Minha mãe soube escolher. Soube escolher. Saiba escolher, moça. Sabe escolher, rapaz. Porque Deus tem o quê? O melhor para a sua vida. E uma má escolha, o que acontece? Sofre. Padece. Vai, em vez de chorar de alegria, de felicidade, vai chorar o que? Dor, sofrimento, porque te maltrata, não trata bem, não trata com respeito, não trata com educação, não trata até mesmo dando um bom comportamento de vida cristã. Imagine, moça, rapazes, abra o olho, fique esperto nisso. E eu vou para o final. Dar um salto aqui para irmos para o final. No capítulo 14, versículos 8 e 9, deixa aí sua Bíblia aberta. Capítulo 14, verso 8 e 9 diz assim: depois de alguns dias voltou ele para a tomar por mulher, né? Ele queria a mulher lá, enfim, a filisteia, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão. Nesse episódio que ele tinha matado um leão e deixou o leão morto lá no meio do mato. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com quê? Com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Acabei de dizer no início que o propósito de separação do nazireu, ele não podia tocar em morto. E aqui ele matou o leão, depois voltou para ver o leão, e na carcaça do morto leão, do leão que estava morto, tinha mel. Ele pegou esse mel, levou para sua mãe, para os seus pais. Ele falou para os pais? Não falou para os pais. Ele omitiu, não quis contar, porque quem sabe ele receberia uma represária. Por quê? Porque ele não podia tocar em morto. O grande fracasso, ou quem sabe o início do fracasso de Sansão, não foi quando ele revelou para Dalila, que foi a sua terceira mulher. Não foi como ele revelou a Dalila, não foi a segunda ou a terceira, ele teve 3 mulheres. Não foi quando ele revelou a Dalila que a sua força estava no pacto do cabelo. Não que estava no cabelo, mas no pacto que ele fez do cabelo, de cortar os seus cabelos. O fracasso de Sansão começa já aqui. Começa a sua desobediência, quebrando o pacto com Deus. E aqui ele omite tudo isto. Mas mesmo assim, por misericórdia, como os jovens cantaram aqui, olha, me dá mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus. Numa queixada de jumento ele matou 30 homens, ou 1000 homens, né? Me ajude aí. Uma vez ele matou 30 e depois ele matou 1000 homens. E assim por diante. Depois ele foi pego, apanhado pelos filisteus. Ele foi traído pela sua mulher Dalila, uma prostituta, mulher que não revela aqui a sua descendência. Casou-se com ela e agora ela descobre o segredo. Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem cortou o cabelo de Sansão? Não vai dar onda do Maxwell não, que ele não sabe tudo. Olha aqui, o Tiago respondeu. Quem cortou o cabelo de Sansão, Tiago? Foram os soldados, foram os homens, né, irmão Maxwell? Me ajude aí. Foram os homens, não foi Dalila. Ela só revelou o segredo. Quem cortou os cabelos de Sansão, a força de Sansão não estava no cabelo, mas estava no pacto, na aliança, num propósito de vida. Quem está entendendo, diga amém. É um propósito de vida, um pacto, uma aliança.
Então o fracasso começa a desencadear uma sucessão de coisas na vida de Sansão. Não é apenas um pecado, não é apenas um erro que vai levar uma pessoa a sucumbir e assim perder todo o seu plano de vida, mas é uma cadeia de coisas sucessivas acontecendo na vida de Sansão, ao ponto de ele ser furado os teus 2 olhos, ser manietado, ser preso e levado para ser escarnecido, ser feito de chacota. E agora Sansão é um homem que matou tanto, estava livrando Israel dos filisteus, pondo fogo na seara dos filisteus, salvando a Israel, agora está cativo, está preso e até mesmo refém do propósito de Deus. Mas ele, no seu coração, ele falou: Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, eu quero cumprir o propósito de vida, porque o nazireu, no caso de Sansão, era para toda a vida. E aí ele pediu para que ele fosse levado nas 2 colunas do grande templo, em que estava sendo oferecido altares, louvores, a reunião que acontecia. E agora ele pede para ser levado, e ele pede a Deus mais uma oportunidade, porque os homens eram espertos. Quando percebiam que o cabelo de Sansão estava nascendo, ia lá, cortava o cabelo para não permitir a ele a força. Mas o Espírito de Deus se apoderou naquela última oportunidade, e ele matou mais pessoas do que quando em vida. Cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu chamado. Jovem rapaz, jovem moça, cumpra o propósito qual foi chamado. Quem sabe não sabe o seu propósito de vida, peça a Deus que revele a você. Você não nasceu à toa, você nasceu com um chamado, com um propósito. Busque a Deus qual que é o seu propósito de vida, para que Deus cumpra em ti aquilo qual foi designado antes que o mundo viesse a existir. Deus já tinha escrito no livro dos céus: olha, vai nascer a Vitória, vai nascer a Kathleen, o Felipe, o Tiago, a Bernadine, os demais, enfim, os jovens, os moços. A minha vida, você já estava registrado esse dia aqui, já estava contemplado diante de Deus. Então cumpra o propósito de vida qual foi chamado. Você pode dizer amém? Felipe cantou: que amor é este? Deus em todo tempo está interessado em te resgatar, em permitir que você seja uma bênção para esta nação, em que você seja uma bênção para os povos, uma bênção para a sua família, para esse bairro, para essa cidade, para esta igreja. Deus está muito interessado num plano de vida, em um propósito ao qual traçou para você. Então cumpra o seu chamado, cumpra o propósito de vida, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, aplaude o Senhor.